Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, hoje uma notícia, a notícia principal é exatamente o tombo do dólar. Hoje o dólar caiu 22 centavos, somente hoje, depois do discurso ontem, na verdade, a entrevista do presidente do Banco Central, William Goldfein. O Banco Central está jogando duro com a especulação e diz que não há limites dentro de todas as medidas possíveis que o Banco Central tem para intervir no mercado, justamente para conter a especulação. O Banco Central vai usar todas essas ferramentas. E fez uma menção. A política de juros do Copom, que se reúne agora, dias 18 e 19 deste mês, não vai ser usada para conter alta de câmbio, não vai ser usada para conter alta do dólar. Há separação mecânica entre as duas políticas, tanto a política de juros quanto a política cambial. Os combustíveis elevaram a inflação de maio, o IBGE divulgou hoje, mesmo assim a inflação anualizada está abaixo do piso da meta, já são 11 meses assim. E uma análise do gestor de investimentos Marcelo Lopes sobre a questão justamente dos emergentes. Quem tem falado durante toda a semana aí que o dinheiro está sendo drenado das economias emergentes para os Estados Unidos e de alguma forma está se construindo alguma bolha aí. O Marcelo conversou conosco em dezembro do ano passado, em março deste ano, fez menção a isso. Ele volta ao tema e faz uma análise agora para tentar entender o momento pelo qual nós passamos no Brasil nos últimos dias. O cenário econômico está no ar. O dólar caiu somente hoje 22 centavos. Para quem estava vindo de dias e dias de altas sucessivas e altas expressivas, especulativas, a notícia é realmente importante. Aliás, reforça a tese de que havia ali um ataque especulativo. Porque para cair 22 centavos, depois do discurso, depois da entrevista, de William Goldfein ontem no Banco Central, isso demonstra claramente o quanto tinha ali uma aposta de piorar a situação do real. Porque ontem mesmo algumas moedas se valorizaram frente ao dólar, à exceção da moeda brasileira. Bastou ontem a entrevista do Banco Central de jogar duro com os especuladores e aí o dólar caiu. Vamos dar uma olhadinha já na cotação de hoje, porque a gente tem trechos dessa entrevista de William Goldfein para mostrar. Portanto, o dólar comercial hoje a R$ 3,70, ontem foi R$ 3,92. Chegou a R$ 3,96, mas fechou em R$ 3,92, hoje R$ 3,70. Uma queda de 5,14%, para se ter uma ideia, isso não acontecia desde 24 de novembro de 2008, há praticamente 9 anos e meio, quase 10 anos, né? Que o dólar não tinha uma queda tão expressiva assim num único dia. Na semana, com essa queda de hoje, o dólar já tem uma desvalorização de 1,46, no mês de 0,72, no ano ainda a moeda americana valorizou-se 13,55%. Isso demonstra claramente o quanto que teve de ataque especulativo à moeda, mas esse tombo do dólar foi uma resposta do Banco Central, justamente ao que estava acontecendo nos últimos dias. Já estava se falando em dólar a R$ 4,5, a R$ 5, a R$ 5,50, só para se ter uma ideia. Mas o Banco Central ontem anunciou que poderia colocar, inclusive, 20 bilhões, injetar 20 bilhões de dólares no mercado, em swaps cambiais e outras ferramentas, justamente para conter essa volatilidade exagerada. Ontem, na entrevista, William Goldfein fez uma série de menções à situação atual, mas justamente se contrapôs a esse movimento de alta enorme. O fato de que hoje nós temos, ele fez menção, por exemplo, de que há sim uma diminuição do apetite de investidores estrangeiros por mercados emergentes e justamente essa aposta em mercados mais seguros, como o caso dos Estados Unidos. Uma mudança de curva de juros dos Estados Unidos, ou seja, eu tenho um rendimento menor nos Estados Unidos, mas tenho mais segurança, ou seja, porque ela tem um pouquinho de alta lá e essa alta já estaria atraindo esses investidores. Há um choque externo, ou seja, não seria uma razão unicamente doméstica, esse problema econômico que fez com que a Bolsa caísse demais nos últimos dias e o dólar subisse também exponencialmente. A balança de pagamentos, ele fez menção, está ok, dentro das expectativas. O investimento direto no país chega a 3,5% do PIB, ou seja, de dólares que vêm e ficam no país. Entre os emergentes, o Brasil tem uma situação muito confortável, perto da maioria dos emergentes. As reservas brasileiras estão em 380 bilhões de dólares.
Isso corresponde a 20% do PIB. Exatamente, são essas reservas que fazem o Banco Central ter uma condição de intervir no mercado. A expectativa de inflação é baixa, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, apesar dessa alta agora, desse repique de maio, e que o Banco Central tem atuado para gerar liquidez, vai continuar atuando para gerar liquidez no mercado, o Banco Central em conjunção com o Tesouro Nacional. O presidente do Banco Central faz menção justamente a isso e pondera essa situação, dizendo que o Banco Central vai usar todas as ferramentas que for possível para conter essa especulação, essa alta expressiva do dólar, como a gente viu nesses últimos dias. Acompanhe o primeiro trecho da entrevista que foi concedida ontem no Banco Central, depois do fechamento do mercado. O Banco Central e o Tesouro vão continuar oferecendo de forma coordenada liquidez ao mercado, seja no mercado de câmbio, seja no mercado de juros, enquanto for necessário. O Banco Central vai continuar oferecendo swaps. Nós mesmos aumentamos essa munição quando fomos reduzindo o estoque de swaps durante o interregno benigno, o cenário externo melhor. E hoje nós estamos usando esse seguro e podemos ir além dos máximos históricos utilizados no passado. Vamos também intensificar o uso desse seguro no curto prazo. Iremos oferecer 20 bilhões até o final da semana que vem para prover liquidez, oferecer hedge e garantir o bom funcionamento dos mercados, sem prejuízo de atuações adicionais, caso necessário. Não temos nenhum preconceito em usar qualquer instrumento. Aqui eu estou me referindo a swaps, reservas ou leilões de linhas, dependendo apenas da necessidade. Na entrevista de ontem à noite no Banco Central, o presidente do Banco Central reforçou que a política de câmbio não tem nada a ver com a política de juros e que a política de juros é decidida pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas que não será usada em hipótese alguma para conter altas do câmbio. Acompanhe. O regime é de câmbio flutuante. Ele tem sido, está sendo e vai ser nossa primeira linha de defesa. Queria também ressaltar que a política monetária é separada da política cambial. Não há relação mecânica entre as duas. A política monetária, ela olha para as projeções, expectativas de inflação e seu balanço de riscos e não será usada para controlar a taxa de câmbio. O resultado disso tudo foram exatamente esses movimentos do câmbio hoje, 22 centavos de queda que a gente percebeu na cotação do dólar. Aliás, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne neste mês, nos dias 19 e 20 de junho, tinha falado 18 e 19 na abertura, são os dias 19 e 20 de junho, e vai olhar sobretudo para a inflação. Aliás, o IBGE divulgou hoje o IPCA, que é a inflação oficial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os combustíveis foram exatamente os que puxaram a inflação. Só a gasolina foi responsável por mais de 1/3 da alta de 0,40, que foi exatamente a verificada agora, no mês de maio, 0,4 aqui. 0,15 desse 0,4, ou seja, o 0,15 ponto percentual, só a alta da gasolina. No ano, para se ter uma ideia, a inflação está em 1,33 no acumulado agora, levando-se em conta de janeiro até agora, o começo de junho, até maio, perdão, e nos 12 meses, 2,86. Esses 2,86 são exatamente uma prova de que a inflação ainda está abaixo do piso da meta. A meta é de 4,5%, o centro da meta, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo, como nós estamos falando de um piso de meta de 3%. Isso foi feito, inclusive, foi mencionado pelo presidente do Banco Central, ou seja, a inflação do Brasil ainda está abaixo da meta e que se não houver turbulências, o que sugere que pode continuar acontecendo ou não, mas enfim, se não houver grandes turbulências, sugeriria, inclusive, alguma política de, digamos, incentivo à economia, com uma queda dos juros, que não deve acontecer. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Os combustíveis em alta, segundo o IBGE, no mês, para se ter uma ideia, aqui, ó, duas colunas, gasolina e diesel. No mês, no ano, em 12 meses, a gasolina subiu 3,35 no posto este mês.
O diesel, 6,16. No mês, evidentemente, de maio, né? No ano, 6,82, 10,43 o diesel. Em 12 meses, ou seja, no último ano, alta da gasolina de 21,48% e 19,78% no caso do diesel. Daí dá para se entender a reclamação que os caminhoneiros fizeram recentemente do custo que eles estavam tendo a mais justamente para poder fazer o transporte das cargas brasileiras. A energia também subiu, foi 3,53% agora em maio, que foi outro item que puxou a inflação para baixo. Vamos falar de dois alimentos que foram extremamente comentados durante essa greve dos caminhoneiros, começou a faltar, teve desabastecimento. A alta foi percebida só no final do mês. O IBGE, inclusive, faz menção de que não houve exatamente ainda toda a captação de alta nesses dois produtos, que agora sim, na inflação de junho, porque a primeira semana ainda teve um certo desabastecimento, vai aparecer na inflação de junho, quando for divulgada lá em julho. Vamos lá. A cebola já vinha de uma alta em março, em abril, de 19,55%. Em maio, foi a 32,36% de alta. E a batata, daí dá para entender o tamanho de o quanto a batata incomodou o preço da batata, ela teve uma retração no mês de abril. E aí subiu 17,51% agora no mês de maio. Isso dá uma noção claramente de o quanto que isso chamou atenção, sobretudo com relação à inflação. Daqui a pouco a gente fala do Ibovespa. Fato é que está todo mundo agora de olho nessa reunião do Comitê de Política Monetária para saber o quanto que esses movimentos recentes da economia vão impactar na decisão dos técnicos do Copom do Banco Central, os dias 19 e 20 de junho agora desse mês. Bom, e a Bolsa até esboçou uma reação hoje, mas terminou o dia em queda. Vamos aos números do fechamento. Está aqui, olha, Ibovespa, 72.942 pontos, chegou a pouco acima de 73, uma queda de 1,23%. O Ibovespa ainda continua abaixo, nessa semana caiu 5,56%, no mês uma desvalorização de 12,07% do Ibovespa. Em um ano, por exemplo, o Ibovespa ainda tem uma valorização de 16,23%. Para a gente seguir agora, as ações da Petrobras permanecem em queda. A Petrobras não consegue se recuperar, 2,47% de queda hoje. Na semana, a desvalorização já é de quase 5%. Em um mês, 32,8%. No ano, as ações da Petrobras, ou seja, nos últimos 12 meses, ainda teve uma valorização de quase 20%, 19,91% as ações da Petrobras. Para a gente entender agora o petróleo, isso influencia claramente naquela conta do governo que vai repassar para a Petrobras a diferença. A política de preço continua oscilante da Petrobras, mas aqui com a queda do dólar e mais a cotação do petróleo, que também está em queda hoje, isso ajuda. Olha, tipo Brent, o petróleo negociado em Londres, e o petróleo texano WTI, 0,71%, 1,36% de queda, ou seja, aqueles $80 ali começam a ficar um pouco distantes ali do que a gente esperava para o petróleo. Vamos seguir agora? Deixa-me ver aqui. Aliás, o Maurício de Almeida tem informações agora no Rio de Janeiro, porque uma outra pesquisa do IBGE fala justamente da recuperação da indústria do mês de abril. Maurício, tem os detalhes agora, né? Boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, uma boa notícia para a indústria no mês de abril, o aumento da produção industrial. Esse aumento foi registrado pela pesquisa do IBGE, um crescimento em 10 das 15 regiões pesquisadas. Com isso, no mês de abril, comparado com março, a produção industrial brasileira cresceu 0,8%. Quando fazemos a comparação com o abril de 2017, o resultado é ainda bem superior. O crescimento em 13 das 15 regiões pesquisadas, o que dá um total de 8,9% de crescimento em abril de 2018, quando comparamos com a mesma produção industrial realizada em 2017, no mês de abril. Ou seja, a produção começando a ganhar fôlego à indústria brasileira. Isso aconteceu basicamente por dois setores que influenciaram bastante esse crescimento da produção da indústria brasileira no mês de abril. O setor de biocombustíveis, que cresceu 5,2%, e o setor de automóveis, com uma alta de 4,7%. Com isso, estados que possuem indústrias automobilísticas e também indústrias para o refino do biocombustível, para a produção do biocombustível, acabaram lucrando bastante. A Bahia aparece na primeira colocação, com um crescimento de 7% na produção industrial baiana. Lembrando que a Bahia, na cidade de Camaçari, que fica na região próxima ali de Salvador, tem um grande parque automotivo e com isso a produção cresceu e elevou a produção baiana. A Bahia também tem produção de biocombustível. Seguindo
seguido do Rio de Janeiro, que ficou na segunda colocação com o maior estado com maior aumento de produção no mês de abril. No Rio, a produção cresceu 6%. Aqui no Rio também é fabricado biocombustível e também tem um grande parque industrial, principalmente na região de Porto Real, na região de Resende, ali no sul fluminense, um polo automotivo muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, ficou Minas Gerais, com um crescimento da produção de 5,6%. Já Minas tem aquela na região de Betim, na Grande Belo Horizonte, também tem fábricas importantes naquela região, concentrando também esse aumento impulsionado pelo aumento da produção de automóveis no Brasil. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, a indústria registra uma alta de 3,9%. Esse é o melhor desempenho da indústria desde maio de 2011. Ou seja, a indústria começando a ter essa retomada, devido também a outras pesquisas que apontam o aumento do consumo, a intenção de aumentar o consumo e, com isso, a indústria registrando um aumento da sua produção no mês de abril. Agora, vem um lado negativo já que o IBGE apontou. Devido à greve dos caminhoneiros, certamente esse bom desempenho de abril não vai ser repetido em maio, porque a indústria teve problema de abastecimento, não conseguiu escoar sua produção e, com isso, acabou tendo que parar as suas máquinas. E, certamente, a greve dos caminhoneiros vai provocar prejuízo para a indústria no mês de maio. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Os olhos estão todos voltados para as consequências da paralisação dos caminhoneiros no mês de maio. Bom, mas antes de tudo isso acontecer, obviamente, do dia, dos números de Ibovespa, da queda do dólar, desses números agora que a gente viu da inflação e também da indústria em abril, segundo o IBGE, eu conversei com o Marcelo Lopes, que é gestor da L2 Capital e mora em Sydney, na Austrália, ou seja, ele gravou hoje de manhã essa participação aqui no cenário econômico. Ele esteve conosco, inclusive, em dezembro do ano passado e março deste ano, e fazia menção justamente sobre a condição dos emergentes, alguns movimentos migratórios de valores, ou seja, uma possível bolha que poderia estourar, ou seja, alguma recessão que poderia acontecer. De alguma forma, explica tudo isso que nós temos passado nos últimos tempos aí. Acompanhe esse trecho aí dessa entrevista com o Marcelo Lopes, diretamente de Sydney, na Austrália, aqui direto para o cenário econômico. Boa noite, Piotr. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aí no cenário econômico junto a você. Pois então, a gente tem a situação aí no Brasil com o dólar subindo, a bolsa desmoronando e a taxa de juros abrindo muito. Nada disso devia ser novidade para ninguém que assiste o cenário econômico. Em dezembro eu tive aí, a gente conversou sobre isso, e na época eu alertei para a bolha de tudo. Eu falei, olha, a gente está vendo bolha em absolutamente todos os setores da economia. Você tem a Argentina emitindo bonds de 100 anos. A Argentina é um país quebrado nos 200 anos de história. Ela entrou em default já 8 vezes, 5 no último século, a última há 4 anos. E agora ela emitiu um bond de 100 anos em dólar. Qual que é a chance dela cumprir com essa obrigação? Mínima. Quadros sendo vendidos a preços estratosféricos. Todo mundo querendo comprar bolsa, todo mundo investindo em Bitcoin, que na época estava $18.000 e subindo, e o mundo era fantástico. E eu falei, olha, agora não é hora de correr risco. A gente está vendo um movimento grande por parte de vários fundos multimercados no Brasil e investidores, pessoa física também, que estão correndo para a Bolsa. E a justificativa que eles estão dando é porque os resultados na renda fixa estão muito pequenos. E eu alertei na época, eu falei, olha, só porque você quer um resultado melhor, não quer dizer que você deva correr risco. Agora não é hora de correr risco. A Bolsa já está subindo há bastante tempo, a taxa de juros está perto das mínimas históricas. Agora é hora de ser mais prudente, ter investimentos aí em ouro, investimentos em dólar, etc. Em março eu voltei ao cenário econômico, a gente conversou de novo sobre esses temas. E na época eu lembro até da sua colocação, e eu falei, olha, Piotr, você tem razão, o Brasil está andando bem, o Brasil está caminhando bem. O governo, à medida do possível, está tentando controlar os gastos, a Petrobras está fazendo as vendas que ela deveria fazer. A inflação está sob controle, taxa de juros caindo. O Brasil realmente parece que está andando bem. Mas o problema não é o Brasil, o problema é o resto do mundo. O Brasil está no mundo e o Brasil é influenciado diretamente por todos. Eu estou aqui agora na Austrália, em Sydney, e tem mais de 20 anos que não há uma recessão aqui. Nos Estados Unidos já são 10 anos sem recessão. E lembrando que os ciclos nos Estados Unidos são na faixa de 6 anos e meio. Ou seja, a cada 6 anos e meio tem uma recessão nos Estados Unidos.
Então, a gente já está passando da época de acontecer alguma recessão lá. Eu alertei para isso no começo. Eu falei, olha, as recessões nos Estados Unidos e os crashes também acontecem quando a taxa de juros está subindo. Porque quando a taxa de juros é muito baixa, os investidores correm para risco. E à medida que a taxa de juros vai subindo, os mais fracos vão entregando os pontos e vão quebrando. Veio a Argentina, que hoje recebeu uma ajuda da FMI, a Turquia e agora o Brasil. E dessa vez o Brasil realmente estava fazendo o dever de casa, estava caminhando bem até a recente greve aí dos caminhoneiros. O que aconteceu de verdade aí foi o fato deles estarem no mundo e o pessoal está tirando dinheiro daí e está querendo correr o mínimo de risco possível. Agora você já vê gestor aí no Brasil falando que o dólar vai para 5,30, que tem outros que falam que vai para R$10. Honestamente eu não sei, mas eu acho que um pouco de prudência agora é importante, é necessário. Eu continuo recomendando aos investidores que tenham uma pequena posição em ouro físico de preferência e uma exposição ao dólar. A gente já mora no Brasil, tem empresa no Brasil, trabalha aí, recebe salários, tem previdência, imóveis, etc. Agora, ter uma diversificação fora do Brasil é importante. Então, a partir do momento que o investidor decide mandar um recurso para fora, eu recomendo que ele não preste muita atenção na movimentação do dólar. Mande aos pouquinhos para pegar um dólar médio aí que encaixe no bolso, mas é importante ter essa reserva fora do país. Mais uma vez aí, obrigado por me ter no programa, um grande abraço. Ainda no cenário externo, a China anunciou que vai impor medidas anti-dumping contra o frango produzido aqui no Brasil para proteger o produtor local, o produtor chinês. A Vanessa Casalini está conosco em São Paulo e tem mais detalhes sobre esta história. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A China argumenta que seus produtores sofrem concorrência desleal do Brasil e, por isso, vai impor essas medidas, por enquanto, provisórias. As restrições entram em vigor já amanhã e obrigam os importadores a recolher entre 18% e 38% as alfândegas chinesas. Essa é a chamada faixa de dumping, que é quando os produtores brasileiros estariam sendo vendidos lá fora com preço abaixo do mercado. A China é o maior consumidor mundial de frango brasileiro, 85% das importações congeladas de carne de frango vem do Brasil. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse considerar a medida um retrocesso nas boas relações comerciais construídas por brasileiros e chineses ao longo desta década. A BPA avalia ainda que, apesar de haver uma potencial retração nos embarques em toneladas, o fluxo comercial deve ser mantido por conta da alta demanda do mercado chinês, Piotr. Obrigado, Vanessa. Olha, as ações da BRF, que é a maior exportadora brasileira de frango, hoje, justamente por causa dessa medida chinesa, recuaram as ações aqui na Bolsa, queda de 3,7% hoje, nesta sexta-feira. Bom, daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente vai falar da discussão do momento em Brasília entre o governo e os caminhoneiros. A nova tabela de fretes. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. A tabela de preços mínimos para o frete, que foi inclusive uma das negociações entre o governo e os caminhoneiros para debelar aquela greve que está tendo impacto gigantesco na economia, é a nova discussão. É a discussão do momento em Brasília. O Paulo Leite está acompanhando isso e nos conta diretamente da capital federal. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Teve uma longa reunião aqui hoje na ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre o governo e representantes aí do setor de cargas, caminhoneiros e também empresas transportadoras aí de cargas. Na saída dessa reunião, os caminhoneiros se posicionaram. Eles disseram o seguinte, reconheceram que a primeira tabela, essa que você citou aí, que ajudou a pôr um fim à greve dos caminhoneiros, que essa tabela realmente tem um preço acima de mercado, mas eles fazem questão de uma tabela, de um tabelamento, o que os empresários são contrários. Essa primeira tabela, lembrando, foi revogada, essa tabela da quarta-feira da semana passada. Uma outra tabela entrou em vigor hoje e já foi revogada hoje. Voltou a valer, portanto, aquela primeira tabela editada na quarta-feira da semana passada. Essa reunião aqui hoje começou às 9 da manhã e só terminou às 5h30 da tarde, com pedidos e reivindicações. Por enquanto, portanto, pelo menos nesse fim de semana, segue, portanto, aquela primeira tabela. Durante a semana que vem a gente vai ter mais reuniões. Piotr, com você. Muito obrigado, Paulo. No final de semana tem virada empreendedora aqui na capital paulista. A Vanessa Casalini volta a conversar conosco. Oi, Vanessa.
A virada empreendedora pretende ajudar quem pretende abrir um negócio, auxiliando essas pessoas por meio de palestras e também por meio de experiências. Tem lá analistas que vão auxiliar essas pessoas, orientando sobre o que elas podem fazer se elas quiserem abrir um negócio. São em 2 lugares ao mesmo tempo, no centro da cidade e também na Zona Leste. Mais informações você encontra no site viradaempreendedora.com.br, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, termina a semana agitada no mercado financeiro. Obrigado pela sua companhia, pela audiência durante toda essa semana. O dólar baixou bastante hoje. Vamos renovar as esperanças e descansar um pouco no final de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 7 da noite aqui no Cenário Econômico pela TV Brasil. Até lá.